Boa noite, a paz. Hoje nós vamos para a nossa aula 8, penúltima aula antes da avaliação. Hoje nós vamos nos ater nas revisões da matéria, para que a gente fique bem afiado aí para poder fazer uma boa prova, uma boa avaliação. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido em nossas vidas, por tua graça, teu amor, tua misericórdia, por ter nos salvado, perdoado os nossos pecados, por ter nos trazido até aqui, Senhor Deus. Se não fosse o teu amor, se não fosse a tua graça, Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. Por isso te agradecemos nessa noite e pedimos, Senhor, nos conduza nessa aula, nesse tempo oportuno de aprender, Senhor, mais da tua palavra. Senhor, toma os teus filhos e tuas filhas nas tuas mãos, aqueles que estão aqui na aula presencial, aqueles que também não estão, toma todos em tuas mãos, que possamos, Senhor, compreender, Senhor, a tua vontade e o teu querer para as nossas vidas, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas seja o teu Espírito ensinando, porque o teu Espírito que nos ensina, que nos consola, que nos direciona, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, recapitulando, que eu estava falando para a Tânia, né? A gente estava dando um começo, que ela falou que não veio muitas aulas, né? Eu estava falando dessa questão do começo, quando a gente começou a falar da criação, de teorias e de doutrina. Então, a gente ensina a doutrina, a teoria já é a parte. A teoria é algo que a gente não pode... a gente pode conhecer as teorias, são várias teorias, mas a teoria ela nunca vai ter uma base teológica porque ela não tem argumento bíblico. Então as pessoas defendem muitas teorias como se elas fossem doutrina. Isso a gente precisa entender, precisa compreender como teólogo. O teólogo precisa ser aquele que ouve a palavra de Deus. Quem fala é a Bíblia, não somos nós. Não são os meus argumentos que são a base bíblica, mas é a Bíblia que vai falar. Esse é o princípio de toda hermenêutica, a exegese, é a Bíblia que fala. Um teólogo sério, ele deixa a Bíblia, é a Bíblia que vai falar, não é ele. Ele não coloca as suas suposições, pressuposições. Ele vai direcionado de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, a gente começou falando da doutrina da criação. Então, a doutrina da criação, ela tanto como eu estava falando, tanto os pentecostais, quanto os reformados, né, todas as teologias, elas concordam que nós somos criacionistas. O que é o criacionismo? O que é o criacionismo? Aquele que crê que Deus formou o homem da terra, do barro, que Deus é o criador de todas as coisas. Esse é o criacionismo, o criacionismo clássico. É aquele que crê que no princípio a terra era sem forma e vazia, que não existia nada e que Deus cria. Se Deus cria, ele cria do nada. Ele não usa uma matéria, porque se ele tiver que usar uma matéria, não é criação, é transformação, é modelação. Eu não posso dizer que eu criei, eu posso dizer que eu melhorei o móvel, uma cadeira, mas quem criou a árvore foi Deus. Eu não sou um criador, eu sou aquele que vai modelar, aquele que vai transformar. E essa transformação, ela parte do princípio de que Deus me criou e Ele colocou em mim essa inteligência. Essa inteligência que vem, que eu tenho, essa capacidade de transformar as coisas, né? Transformar o que tem na natureza, foi Deus que me deu. Mas eu não tenho a capacidade de criar. Dá para entender? Sim. Eu não tenho a capacidade de... Porque Deus criou tudo a partir do nada. Essa é a doutrina da criação. Do zero. Não existia, nada existia. Tudo foi feito por meio dele, para ele. Né? Nele, por ele. Nele foram feitas todas as coisas, que foi o texto base de Colossenses, capítulo 1, que nós vemos lá, que fala dessa criação, tudo por meio dele, para ele, são feitas todas as coisas. Então, ele é, né, Deus é o Criador, Deus disse, haja a palavra é o meio. Qual que é o meio? Jesus. Jesus é o meio da criação, é o meio da salvação, é o meio da redenção, é o meio de tudo.
É por meio de Cristo que tudo acontece, que tudo se cria. Não tem outro meio. Então é Deus, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Qual o papel do Espírito Santo? Ele sopra. Ele é o sopro de vida, é o sopro de Deus. Lembra que eu falei, na última aula eu falei da palavra, ele sopra, ele soprou através da vida do ser humano, ele soprou vida, ele sopra a sabedoria, ele sopra aquilo que nós precisamos compreender. Tudo bem? Então utiliza-se como base para a afirmação, né? A ideia, esta talvez é mais difundida, ensinada e pregada no meio evangélico. Declara que Deus criou tudo do nada, mediante o poder da sua palavra. Então, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, a separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse, produza a terra relva, ervas, e deem semente, e árvores frutíferas, e deem frutos segundo a sua espécie, cada semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas, que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e noite e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Vocês perceberam que há um processo aqui de criação? Primeiro Deus Deus envia a palavra, Deus envia a ordem, Deus dá uma ordem, há uma resposta dessa criação para essa ordem, e essa ordem ela acontece, ela surge através da palavra de Deus, conforme aquilo que Deus falou. Olha aqui, ó. Disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes. São detalhes. E árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então, haja palavra. Não existia. Então, através da palavra, passou a existir. Como está lá em Romanos, ele traz à existência as coisas que não existem. Então, o ponto principal aqui que a gente precisa compreender é que não existia nada. Não havia nada. Então, a partir da palavra de Deus, tudo se foi feito. E esse fazer é um processo. Então, Deus enviou a sua palavra e disse, produza. A terra, pois, produziu. Obedeceu a ordem de Deus, segundo aquilo que Deus tinha falado para ser feito. Está dando para entender? Sim. Então, aquele que fala que, por exemplo, não é bem assim, ele está desobedecendo uma ordem de quem?
de Deus. Por exemplo, o cara fala que a família não é homem e mulher. A família tem que ser 2 homens ou 2 mulheres. Ele está desobedecendo o quê? A ordem da criação. A criação respondeu. Quando a palavra deu a ordem, a criação respondeu conforme o Criador. Só que a criatura se rebela contra o Criador. A criatura, lembra que eu falei que o ser humano é autônomo? Desde pequeno ele é autônomo. Essa autonomia, ela está dentro de nós. Ela veio antes do pecado, essa autonomia. Porque Deus nos deu essa autonomia de você poder decidir, que chama de livre-arbítrio, mas é você ser autônomo, querer ser independente, querer fazer as coisas do seu jeito. Isso antes do pecado acontecer. Porque se Deus não desse essa autonomia, a Eva não poderia decidir por comer o fruto, por desobedecer. Então Deus nos deu essa autonomia aconteceu, existiu, porque Deus nos ama, né? Ele não nos manipula. Ele poderia ter falado assim, não dá essa autonomia para eles, porque eu sei que eles não vão saber usar. Mas Ele permitiu, e acontece o que acontece, guerras, fome, mortes, e as pessoas falam, onde está Deus? E Deus não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a gente, com o ser humano. Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é o Criador. Deus não tem nada a ver com a fome, com as guerras. Isso é problema do ser humano, por causa da sua autonomia, que ele não sabe lidar com o seu livre-arbítrio. Ele não sabe lidar com essa liberdade que Deus deu desde o começo. Entendeu? Porque tudo que Deus criou, que está escrito, é bom. Até o ser humano é a coroa da criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, porque é quando você conclui da melhor maneira possível. Sabe aquele... Eu vou dar um exemplo muito feio aqui, muito feio não, muito chulo assim, né? Sabe quando o time está bem, aquele time está bem, tá não sei o que, está ganhando, está 4-0... Você não precisa fazer um gol, mas o cara vai e faz um gol, aquele gol de letra, assim, só para fechar, os caras falam, fechar o caixão. A gente é essa perfeição de Deus, é o que Deus fez de melhor, é o ser humano, é o que Deus fez de melhor. Por isso que nós somos tão atacados, por isso que a criação, o ser humano é tão atacado, por isso que nós somos alvos de Satanás. Por quê? Porque Satanás não vai atacar os animais, ele vai atacar o ser humano, porque o ser humano foi colocado para governar esse planeta. Só que por causa do pecado ele já perdeu também esse governo. O ser humano não governa o planeta. O planeta se tornou hostil depois do pecado. Ele não era. Ele era um jardim. Mas ele se tornou o quê? Deserto. Ele se tornou lugar perigoso. E ele não era por causa do pecado. Por causa dessa autonomia. Deu para entender? Esse é a lei da criação. Então, Deus permitiu isso. Ok? Tudo bem? Vocês estão comigo? Sim. O tempo da criação foi isso que eu li para vocês. Esse foi o tempo. O ato tem o tempo, o ato e o autor da criação. O tempo da criação, quando tudo começou. João, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Qual é o tempo? O tempo da criação. Quanto tempo demorou? Esses 7 dias. Na verdade, 6 dias, o 7º Deus, que ele estava cansado, né? Ele parou. A palavra correta é cessou. Ele cessou. A palavra hebraica correta, ele cessou. Então, naquele momento, Deus cessou a sua criação. Deus não criou mais nada depois do ser humano. Você já pensou nisso? A partir dali, quem falar que Deus criou mais alguma coisa, criou outro ser, está criando uma heresia. Porque depois do 7º dia Deus descansou, no sentido de cessar, né? Nesse sentido de Deus não criou mais nada. Então nós somos a última criação de Deus. A melhor coisa que Deus criou. Por isso que Isaías fala, né? Vocês, né, são a menina dos olhos de Deus, vocês são o melhor de Deus. E nós, o ser humano, não é o melhor de Deus. É a perfeição de Deus. Isaías diz, ainda que antes que houvesse dia eu sou. Antes que houvesse dia.
Então Deus estava na eternidade, Ele está antes do início. Tudo bem? Quem está no início? O homem? Quem está no início? Deus. Seres extraterrestres? É a palavra, gente. É Deus, Ele está no início. Depois vem o quê? A criação. Nessa sequência. Deu para entender? É nessa sequência. Na sequência que eu li para vocês. Nós somos a última criação de Deus. Depois de nós, Deus não criou mais nada. Ele já tinha criado tudo que era necessário para que o homem habitasse nessa terra. Aí, depois da criação de Deus e do pecado, o que as coisas começam a acontecer, Lígia? Degradação. Degradação. Anos, milhares de anos, né? Esses milhares de anos, 6.000 anos, a gente que eu sou adepto da Terra jovem, né? Eu não acredito que a Terra tem milhões de anos, eu acredito que ela tem 6.000 no máximo, eu acredito nisso, baseado no criacionismo, tá bom? Quem crê na evolução vai acreditar em milhares e milhares e milhares de anos, tá? Por isso que tem essa questão das teorias. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim. Tá bom? Então, o tempo da criação está de acordo com a palavra de Deus. João, Isaías e Provérbios. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então ele está falando da sabedoria. Que sabedoria que ele está falando? Que foi ungida, né? Ele está falando da sabedoria. Onde está toda a sabedoria? Em Deus. Não é no Salomão. E nem no Marçal. Né? Eu tinha que falar, né? Então, toda a sabedoria está nele. Então, na eternidade, toda a sabedoria já existia, né? Antes do começo da terra. Então, Deus está na eternidade. Deu para entender, né? Deus está na eternidade. Não existe nada, só existe o Criador. Pai, Filho, Espírito Santo, quando ele fala dessa questão de nós, né? Que aqui eu não fui até o final, que aí vai para a doutrina da criação. Importante você saber, hoje eu estava vendo um debate de um cara que é testemunha de Jeová, que ele não acredita que o Espírito Santo é Deus, ele acredita que é uma força, como se fosse uma sensação, algo assim. Eles acreditam que não é Deus, mas no princípio é Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Por quê? Aqui, depois, e também disse Deus, depois do versículo 25, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme sua espécie, e todos os répteis, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, a nossa imagem, a nossa imagem, a nossa imagem. Por que Deus fala dessa forma? Por que está aqui? Porque Deus é o quê? Espírito. Nós não somos a imagem de um espírito, entendeu? Então Deus já está vendo a imagem de Jesus encarnado. Deu para entender? Por isso que Jesus, na plenitude dos tempos, não vem como um animal, ele vem como um ser humano. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Por que Deus criou o homem do pó da terra e não criou a mulher do pó da terra também? Por que Deus tirou a mulher do homem? É até bonito na forma que ele falou, né? Oi? Porque tinha a ver com Cristo, foi isso que ele explicou, acredito? Ele falou sobre isso. Sobre isso. Na verdade, você já falou sobre isso hoje. Sim. Isso que ele falou pra gente é que assim, não tem nada na Bíblia que comprove isso, mas que existem algumas teorias que falam que justamente para estar ao lado, né? Porque se tivesse do pré,
poderia a mulher ficar abaixo do homem, ou a cabeça acima do homem. Então, que a questão da costela é para estar ao lado, estar junto ali. Ah, entendi. Foi isso que ele ficou. Eu penso que foram criados dois iguais, ele já tinha criado, né? A gente está dando suposições, mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, esta é a gênese do céu, o início. No capítulo 2, versículo 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavar o solo. A formação da mulher, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que ele está dizendo aqui? Por que Deus resolveu fazer uma mulher para o homem? Ajudadora, né? Porque a criação foi feita como? Antes que a gente leu. Macho e fêmea. Macho e fêmea segundo a sua espécie. Por que Deus fez a mulher? Para ser Deus é coerente com a sua criação. E por que Deus não fez a mulher da terra como ele fez o homem? Vamos ler? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais, ele formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como ele se chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, aves do céu, animais. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Onde que Deus estava procurando? Vamos falar assim. Onde que teria uma auxiliadora idônea para o homem? Não havia, não existia, não tinha nenhuma. Porque Deus fez a imagem e semelhança, então não tinha. Então a mulher teria que ser o quê? Imagem e semelhança de quem? Do homem. Com as suas particularidades, mas a imagem e semelhança do homem. Então não daria para tirar da terra, teria que ser dele, do homem, da criação. Por quê? Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem transformou numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso do meu osso, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que Deus criou aqui? A instituição família. Família. Então você vê na criação famílias. Não vê na criação os animais? Entendeu? A criação também. O homem, ele é a extensão da terra, do planeta Terra. Ele é a extensão de toda a criação. Ele é a coroa. Ele é o melhor de toda a criação. Então toda a criação olhava para o homem e falava assim, ó, nós nos espelhamos nele. É família. Entendeu? Tudo bem? Está dando para entender? Né? Então Deus não cria a mulher da terra para que seja uma só carne. Uma só carne. É um só. É um só. Mas não fala realmente, né? Porque a costela. Que poderia ser qualquer outro órgão. Não sei. Não fala. Realmente não fala porque a costela. Não tem. Não tem. Se não tem, se não fala, tudo que eu falar a partir do que não fala é especulação. É especulação. Pura especulação. Se não fala é porque ele não quis falar. Ele não quis revelar. O que eu entendo, o que eu vejo aqui é que Deus poderia ter criado como ele criou todos os animais da terra. Por que ele não criou? Porque ali tinha um quê? Um propósito, tinha uma promessa da família, que seja um só. Um só. Entendeu? Então não dá para ser dois homens, não dá para ser duas mulheres. Oi? Na verdade, ele criou, tirando da
para criar uma ligação entre o homem e a mulher. Exatamente, exatamente. A criação, ela parte de um só tronco. Se fosse dois, aí como que ia ser? Exatamente, exatamente. Só de um tronco. Exatamente, de um só, né? De um só. É. Mas tem a diferença, né, do homem e da mulher. O DNA do homem e o DNA da mulher, né? Particularidade de cada, porque é uma auxiliadora, ela não é o homem, não é um outro homem, não é a mesma matriz, é uma matriz diferente. Saiu do homem para que seja uma só carne no sentido de estar unido, né? Mas é diferente, mulher e homem, mulher, né, e homem. Segundo os cientistas, toda a humanidade parte de um só DNA feminino. Feminino, exatamente. E o Adão tinha umbigo, eu acho que ele tinha, porque o Michelangelo... Eu acho que o Adão tinha umbigo, cara. Porque Deus fez tudo perfeito. Eu acho, e você não briga comigo, eu acho. Então o tempo da criação a gente entende, né? Costelas, Qual é? O homem tem uma costela menos que a mulher ou não? Eu nunca vi isso numa radiografia. Pergunta pro Dan. O Dan, ele trabalha com raio-x, ele vai te responder. Claro que não, né? Isso é mito. Mito. Completamente mito, né? Mas tem gente que acredita, que falta. Aí o cara fica procurando, contando a costela aqui. Poxa, eu pus a mão aqui antes. Aí tem mulher, olha só, aí tem mulher que tira a costela para ficar mais magra, né? Para diminuir a cintura, né? O Silvio. Devolve a costela aí. É? Quer a minha costela de volta. Só fui pesquisar aqui, porque tá no seu celular. Vou pesquisar aqui, ó. Pesquisar. 12 páginas de costela. Pastor, eu estava comentando aqui com a Lídia que por isso que os homens sentem dor até hoje, né? Por causa da costela. De costela, né? Da costela, né? Sente dor, tudo dói. Mas olha que coisa interessante, né? Por exemplo, a partir desse momento, dessa criação, não houve mais criação nenhuma. Mas nós, por exemplo, o homem sem a mulher, ele não existe. E a mulher sem o homem não existe. Não, a existência só é possível a partir da mulher. Da mulher. Entendeu? Ah, tem o bebê de proveta, não tem? Mas da onde que ele tira? Do cromossomo da mulher. Então não é um ser de laboratório que foi criado, não é? Ah, mas né, a ciência está avançando, mas sempre vai ter que ter a base, a matéria, vai ter que sair de uma mulher, vai ter que sair de um homem. Hã? Depende da criação. Que veio da criação original, do original, que é isso que a gente aprende, né? Tem o original foi Deus que fez. A partir daí o homem foi fazendo as suas modificações. Tudo bem? Então o tempo da criação foi esse tempo que nós falamos, o tempo dos 7 dias. Ah, mas teve no meio dessa criação teve uma lacuna, né? Teve um tempo tal. Está escrito na Bíblia? Não está, então é teoria. Porque se Deus quisesse falar isso para nós, então ele ia dar um tempo aqui, a gente ia ter uma interpretação aqui, mas não tem. Ele foi criando e não fala que ele foi criando no intervalo ou no espaço de tempo. Não tem aqui, não existe, nem no original hebraico não existe. Deus foi criando até terminar a sua criação com o homem. Pronto, acabou, não tem mais criação. A partir dali começa a história do ser humano na Terra. E a própria Terra, ela é a história, o ser humano com a Terra, o ser humano não veio de outro lugar, a Terra, porque ele veio da Terra, ele é Terra. Entendeu? Ele veio da Terra. A matéria-prima nossa é terra, é água, é o que tem aqui. Por isso que Hebreus fala, né? Quando o homem morre, ele volta ao pó. Do pó ele veio, da terra ele veio, ele volta ao pó. Porque a nossa matéria não é de Marte, não é da Lua, não é de outro lugar. Nossa matéria é daqui, do homem, da terra. O ato da criação no original, criar, aparece o bará, termo que na Bíblia só é empregado para designar os atos especiais de Deus. Então, seu significado mais amplo é trazer à existência o que antes não existia. Então, o tempo da criação nós vemos, o ato da criação, o próprio Deus trouxe à existência o que não existia.
Trouxe à existência o que não existia. Se eu não concordar com isso, aí eu sou um evolucionista, entendeu? Se eu não concordo com isso aqui, ó, eu vou ter que defender uma teoria que diz que já existia algo e isso foi evoluindo. Deu para entender? Então era uma matéria, era um ser, era alguma coisa que existia, que já estava ali, e isso foi evoluindo até chegar no ser humano. Se eu não concordar com isso. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele, para ele, por meio dele. Então, por meio dessa palavra, esse ato de criação, ele está aqui, ele está em Romanos, ele está em Hebreus, ele está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala desse ato de criação, nesse início, nesse bará, nesse criar. Não tem outro lugar, não tem. Deus criou aqui, depois Deus criou aqui. Por isso que é importante a gente entender que o homem foi a última coisa que Deus criou. Porque senão eu vou falar assim, então depois do dilúvio Deus criou mais algumas coisas. Porque o dilúvio foi como se fosse um reinício, né? Deu para entender? Mas no dilúvio já existia o quê? O homem. Deus preservou a sua criação. Todo o fôlego de vida que existia na Terra acabou, morreu. Também tem pessoas que acreditam que não, que o dilúvio foi setorial, que foi só numa região, e ainda ficou existindo esses outros povos ainda. Mas o que a Bíblia diz é que as águas, elas passaram dos montes mais altos. O que a Bíblia diz, que Moisés escreveu, que Deus soprou sobre Moisés para que ele escrevesse isso. Então, se a Bíblia diz que as águas subiram até os montes mais altos, então foi, né? Eu acredito na palavra, entendeu? Então ali morreu tudo, acabou tudo. Aí você me pergunta, e os peixes morreram? Não sei, gente. Nas águas, né? Não é? Uma boa pergunta, não é? Não sei. Aí é uma pergunta. Não, o peixe não vai morrer, né? Na água ele vai morrer? Não vai morrer, né? Entendeu? O peixe morreu na água, contaminação na água. Você entendeu? Para que houvesse o quê? Um novo recomeço, Mas esse recomeço que a gente viu lá em geografia bíblica, não vai começar como essa criação que a gente viu, porque já existia o homem e a mulher, já tinha o pecado, já tinha a descendência de Caim ali no meio. Lembra dos 3 filhos, Sem, Cã e Jafé? Estava a descendência do Sem, que eram os semitas, que eu falei para vocês, eu ensinei para vocês. Essa descendência é a descendência que vai até Jesus, que vai até os dias de hoje, que eles estão, os caras estão querendo matar os semitas, que é a descendência do Sem, que é o Caim querendo matar o Abel até hoje. Eles têm isso no coração. Esse ódio não é um ódio sociológico, não é ódio. Esse ódio que surgiu aqui, esse ódio de Caim contra o Abel. Isso vai até a volta de Cristo. Essa inimizade, entendeu? Contra o povo de Deus. Então, tem o Sem, o Cã e o Jafé. Lembra da que a gente viu? E aí vai se criar novamente, recriar a terra através desses três. Desses 3 que eram os caras que já tinham, né, pecado, já tinha uma história ali por trás. Já tinham acontecimentos que tinham acontecido. Eles já sabiam, eles já tinham visto a Torre de Babel, eles já conheciam como era a terra, já tinha na época a tecnologia. Então não é uma criação. Não é uma criação, é um recomeço a partir daquele momento. Tudo bem? E aí Deus vai começar com o quê? Com Abraão. Aí ele começa o quê? Não com a humanidade, mas sim com um povo. Ele escolhe um povo. Ele escolhe um homem, para a partir daquele homem ele constituir um povo através da fé. Autor da criação, a suprema precisão com que todos os astros se movem à disposição do universo demonstra que tudo isso não apareceu por acaso, corroborando com esses entendimentos. Então, os atributos da personalidade de Deus são intelecto, inteligência, ele escolhe, ensina, instrui, fala. É um Deus que se relaciona, é um Deus
inteligente, é um Deus sábio, é um Deus que ele interage com o ser humano. Ele interage com a sua criação. É um Criador que ele não está à parte da história da sua criação. Por quê? Poderia falar assim, quando a gente pensa assim, que nós fomos, nós não fomos criados, nós somos uma evolução, então não tem um Criador. E esse não ter um Criador é como se você fosse... como é que eu posso dizer? Como é que eu posso usar a palavra correta? Não é um órfão, mas seria o quê? Não tem uma definição. Porque é muito difícil você defender algo que não seja a criação, que você não foi criado. Tudo que você olha em volta, tudo que você olha em sua volta tem um início, tem um Criador. Entendeu? Ainda que, por exemplo, você olha hoje, carros tecnológicos, que os carros andam sozinhos. Mas quem criou isso foi um ser humano que foi criado por Deus. E o que tem na mente dele veio da própria sabedoria de Deus. Vem dessa inspiração, dessa aspiração, né? No Salmo 139, que vai falar desses atributos de Deus, um dos textos que eu mais gosto, que mais acalma o meu coração, assim, quando eu estou muito preocupado com as coisas, quando eu estou muito, às vezes, atribulado, né? Eu leio esse texto, eu leio para mim, eu leio como devocional. Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado, não o posso atingir. Davi, ele escrevia e ele começava a pensar, porque o Espírito estava soprando essas palavras para ele escrever, e ele fala assim, cara, isso não tem como entender isso. Como que Deus sabe de tudo isso, de cada pessoa, de cada ser humano da face da terra? Como que ele, a palavra não chegou e ele já sabe o que você vai falar. E o Davi fala, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobre modo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito está em letra maiúscula. Ele fala, para onde eu me ausentarei? Ele fala assim, eu não tenho como me esconder. Porque Adão, quando pecou, ele quis se esconder, né? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa diante de Deus. Então não há escuridão, não há nada escondido, não há nada que Deus não saiba, não há nada que Deus não conheça. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entritecido como nas profundezas da terra. Ele aponta para o início. Então ele está falando não só no ventre da mãe, mas ele está falando quando Deus criou o homem, nas profundezas da terra. Quem está soprando isso para o Davi, gente, é o Espírito de Deus e falando para ele essas coisas. Ele não tem capacidade para escrever isso,
para saber dessas coisas. Ele não tem essa inteligência toda. Ele não tem, dá para entender? Ele não tem essa sabedoria, ele não está vendo isso. Mas o Espírito está soprando ele e ele está escrevendo aqui. Ele está colocando isso aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Ele está falando do destino, do nosso destino. Ele está falando de quem nós somos. Ele está falando do corpo, está falando da alma, está falando do espírito. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia, não existia. Não existia. Você não existia. Você não existia. Mas Deus já sabia quem era você e o que Ele ia fazer na sua vida. Amém. E a gente anda tão preocupado, né? Por isso que eu falo para você, quando eu estou muito preocupado, eu começo a ler isso daqui, esse salmo. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Tomar, ó Deus, desses cabos dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra mim, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Davi se recusava a ser guiado por emoções. Ele falou: o Senhor me conhece, o Senhor sabe, o Senhor que me criou, o Senhor me formou, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, o Senhor está vendo tudo isso que estão fazendo contra mim. É forte, né, gente? É forte. É o Deus que nos criou, é esse Deus que nos criou. Então Ele é um Deus personalíssimo, Ele se relaciona conosco, Ele se relaciona com a sua criação. Ele tem prazer em falar conosco. A segunda aula nós falamos dos períodos históricos do Antigo Testamento, que aí tem a ver com o povo, né? Então, primeiro tem a criação, segundo tem a ver com o povo, porque que Deus, Ele escolheu esse povo, né? Os 5 livros, ele tem esse caráter de quê? De introdução para essa história do povo dos hebreus. Então ele não tem a ver só com o povo hebreu, mas ele tem a ver com a humanidade, né? Nos 5 primeiros livros, né? Ele está falando de Gênesis, fala da criação, fala de família, fala de Levítico, fala de leis, Deuteronômio fala de vários tipos de leis sociais, de leis humanitárias. Ele ensina como você lida com as pessoas, como você lida com as autoridades. Esses 5 primeiros livros é um manual para a humanidade. Ele vai mostrar como a humanidade deve caminhar. E Deus faz isso como a gente fez aquela linha do tempo, né? A linha das dispensações. Deus, ele faz isso através da história das pessoas. Por isso que o livro do Antigo Testamento é um livro de narrativas. Ele fala de pessoas, de história de pessoas. Deus pega uma pessoa e Ele vai usar a vida dessa pessoa para que dê exemplos para nós, para que mostre como Deus lida com cada um de nós. Isso a gente falou na primeira aula. Como Deus lidava com o Adão e a Eva, depois como Deus lidava com o governo humano, como Deus lidou com Nimrod, com toda aquela rebelião que existia no tempo de Caim, antes do dilúvio, como Deus lidou depois com os patriarcas, como Deus lidava com os patriarcas, né? Como Deus lidava com Jacó, com Isaac, sempre reforçando a promessa, sempre falando da promessa, porque eles tinham essa tendência de esquecer da promessa. Por que o Esaú não alcançou perdão? Porque ele rejeitou o que ele tinha de mais precioso,
que ele trocou a primogenitura dele, que é a promessa de Deus, por uma necessidade física. O que Deus estava falando ali? Para nós hoje, para o cristão de hoje, para a pessoa de fé hoje, quando a gente olha a história de Esaú e de Jacó. Jacó foi um enganador. Jacó foi um cara que tipo assim, não importa os meios, né? Eu quero a minha bênção, eu quero. Mas o que diferencia o Jacó do Esaú? Você pode até não concordar comigo, mas é o desejo de querer aquilo que Deus pode te dar, é o desejo de buscar aquilo que Deus pode te dar. De valorizar, de buscar, de não rejeitar essa promessa de Deus, de não rejeitar o que Deus está oferecendo para você. É como um pai, lembra da parábola quando Jesus fala, olha, o dono da propriedade fala, vou oferecer um grande banquete, chama as pessoas para vir. Aí um começa a dar uma desculpa, eu tenho que comprar um terreno, eu tenho que casar, era tudo, né? Era tudo as necessidades e tal. E o que o dono da propriedade falou? Sai no caminho, chama os mancos, chama todo mundo. Aí veio o empregado e falou, ainda está faltando gente. Ele falou, obriga essas pessoas a virem. Por quê? Porque o Pai tem prazer em pessoas que valorizam o que Ele tem para oferecer. A bênção do Senhor. Você tem que buscar a bênção do Senhor, a graça do Senhor, o amor de Deus. A gente precisa ter esse desejo, ainda que a gente não seja merecedor. Jacó não tem nada de merecedor. Ele não é escolhido, ele não é, né? Apesar da questão lá do nascer antes, né, de puxar. Mas ele não é um merecedor. Somos nós, a gente não é um merecedor. Mas a gente eu quero a salvação, eu quero a graça, eu quero morar com Jesus no céu. Eu vou buscar. Mas você... Aí o judeu olha para mim e fala, mas você não é da tribo do fulano de tal? Eu não sou, mas eu quero. Você é, mas não quer. Você é, mas não aceita o Messias. Você não reconhece o Messias. O Messias veio, ofereceu a salvação e você não quer. Eu não sou, mas eu quero. E é por isso que essa graça, esse favor imerecido, que Deus vai trabalhar essa graça aqui desde o Antigo Testamento. Estamos vivendo no período da graça, mas a graça está aqui. De gente que não queria. De gente que não era para ser o alvo da graça, mas ele quis, ele buscou, não por merecimento, mas porque ele desejou. Se você olhar a história, você vai falar, cara, por causa de um deslize, a gente pensa assim, né? De um deslizinho, de uma coisa boba. Moisés, né? Só porque ele bateu na rocha, quando era para ele falar, ele não pôde entrar na terra prometida. Moisés, Deus, o senhor foi injusto com Moisés. O senhor foi injusto. Mas Deus, ele não muda os seus princípios. Deus não muda princípios. Ele não vai mudar o princípio porque eu sou o filhinho preferido, porque eu sou bonzinho, porque eu trabalho aqui na igreja, porque eu estou aqui na igreja todo. Deus não muda. Deus, ele é justiça. Deus é justo porque ele trabalha nesse sentido. É claro que hoje a gente vive debaixo dessa graça, só que o que a gente precisa entender como igreja é que essa graça, ela não é barata, essa graça custou caro. Nenhum de nós aqui pagou por essa graça, nenhum de nós aqui merece essa graça. Essa graça que eu falo é esse perdão de Deus. Você é perdoado não é porque você faz alguma coisa na igreja de bom. Entendeu? O povo de Israel, eles se levantavam muito contra Deus assim, falando, mas nós fizemos isso, mas nós não sei o quê, mas nós não sei o quê. E eles se consideravam os justos. E aí o Abacuque, o profeta, diz, né? Ainda que, né, não tenha o produto da vide, né? Ainda que eu olhe lá nos campos, eu não veja a malhada, ainda que eu olhe, a minha vida é uma sequidão, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, porque o justo vive pela fé.
O justo vive por essa fé. Então, esse período do Antigo Testamento que vai falar de Jacó, de saída, dessa volta, dessa ida, tudo isso prefigura o quê? A vida de nós, dos cristãos. Todos esses movimentos, as leis, a nação. Lembra que eu falei para vocês? Israel não era uma nação, Israel era um povo. Depois eles vão se tornar uma nação. Deus não chamou uma nação, Deus chamou um povo. Então Deus não chama ninguém pronto, Deus vai trabalhar com eles. Eles vão se tornar nação depois que eles atravessam o Jordão, depois que eles vão conquistar a terra. Aí que eles chegam na terra, que eles são estabelecidos, aí se torna a nação de Israel com as 12 tribos. Mas até então no deserto eles eram um aglomerado de gente. Tinha gente, não tinha só hebreu, tinha gente de todo tipo ali. Mas Deus queria fazer um povo. E aí foi, depois dessa segunda geração, se torna a nação de Israel. Só que a nação de Israel, ela ainda vai sendo formada, ela vai sendo tratada, a nação de Israel vai sendo tratada. Eu já perguntei para Deus, cara, Senhor, por que esse povo é desse jeito? Por que esse povo sofre tanto, E eles são levados cativos, eles voltam. Eles são levados cativos, eles voltam. E eles, parece que eles são o alvo de tudo, De tudo que somos nós. É o povo, é esse povo. Mas por que a gente às vezes não sente esse peso? Porque estamos na dispensação, no período da graça. E esse período, como todos os outros períodos, vai acabar. Vai terminar. Que a porta se vai. Lembra da porta? Lembra da porta da arca? A porta vai se fechar. A porta vai fechar. Não tem como você negar isso. Porque a história da humanidade é assim. Todo esse período era patriarcal. Toda essa parte do Antigo Testamento das leis. Uma hora a porta se fecha. O mar se fecha. Não tem jeito. O último, vamos falar assim, não é grosseiramente, mas falar assim, o último ato é Jesus voltando. E aí tem o milênio e ele derrotando Satanás. Mas Satanás já está derrotado. Então, eu na minha limitação, na minha pequenez, eu penso que o ato mais poderoso da humanidade desde a criação é ele voltando. É esse poder. Ele voltando e ele colocando todos os governos debaixo do pé, da autoridade dele, do próprio Deus, daquele que criou todas as coisas. Imagina. Tem que ser, pastor? Arrepia, gente. E vai ser, por quê? Porque assim é toda a história desde o início da criação. Não tem como fugir disso. Mas como que você tem essa percepção? Quando você estuda, quando você busca a teologia, quando você começa a entender através do Espírito Santo. Porque, como eu falei já isso, se você não tiver o Espírito Santo, você não compreende as coisas de Deus. Não tem como. Tudo isso que eu falo para vocês, vocês entendem, vocês compreendem, nós compreendemos vocês, E eu falo por causa disso, porque eu compreendo. Mas se você tem pessoas que você vai falar, ela vai rir, vai falar, isso é muito louco. Isso é muito doido. Porque a vida dela, dentro desses 6 mil anos, 7 mil, não sei. É isso. Lembra quando Pedro fala? A nossa vida é um vento, é uma sombra diante de toda a eternidade que nós vamos viver. É um tempo. Então a pessoa, pastor, ela se baseia a história da humanidade pela sua própria vida. Tem um texto de Isaías que fala: quem és tu, homem, para dar ordem para Deus, para dizer ao oleiro, faça dessa forma, faça da... Quem és tu, quem é você, quem somos nós, para ficar falando que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo? Só que a gente que está aqui, a gente precisa compreender isso, e compreendemos isso, que a porta vai se fechar. Eu não sei quando, mas as profecias desde o começo, desde Gênesis, apontando para aquele que ia pisar na cabeça da serpente, já aconteceu. Jesus já veio, já pisou na cabeça da serpente, já tomou a chave da vida e da morte, já tomou de volta, porque a nossa vida estava debaixo desse pecado. Lembra quando Paulo fala em Romanos? O salário do pecado é a morte. O salário é o quê? É o que a gente tem
para receber. A nossa paga é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, a graça, é a vida eterna. Ele define muito bem isso. Então, e isso vai se cumprir. Então, toda essa teologia, tudo isso que a gente aprendeu dessa questão da teologia do Antigo Testamento, ela é importantíssima para quê? Para nos abrir os olhos para perceber que tudo que está profetizado ainda que não aconteceu, vai acontecer porque aconteceu no Antigo. E da forma como foi profetizado. Tudo bem? Que vai falar desse período histórico. Por exemplo, história de Josué, Juízes, Samuel, dos reis. São momentos significantes na história da revelação de Deus a nós e são usualmente reconhecidos pela maioria dos teólogos bíblicos hoje. Contudo, em se tratando de teologia, há alguns pontos difíceis de entendimento devido aos abismos culturais, exegéticos e temporais, trazendo confusões e erros que se tornam doutrinas errôneas. Sendo assim, trataremos de alguns pontos de convergência para tratarmos aqui. Esses pontos de convergência, essas questões de erros de interpretação, é porque a cultura deles é uma cultura oriental, uma cultura bem diferente da nossa. Então é muito difícil você entender se você não estudar culturalmente, historicamente. Como entender Eucana? Tem 2 mulheres. Como entender? Como compreender? Aí ele tem lá a Penina e ele fala para Ana que ele prefere a Ana. Como assim? E a Ana começa a ficar nervosa porque ela não tem um filho. E começa ali uma disputa. E ela vai disputando, vai pedir um filho para Deus. E o filho não era só para dizer para a Penina que agora também eu tenho um filho. Aí Deus usa esse probleminha. Pensa comigo, gente. Pensa essa questão de 2 mulheres para trazer um profeta como Samuel. Entendeu? Então, Deus não é aquela coisa que, né, daquela coisa Ele é o Criador do universo de todas as coisas, mas Deus lida com coisas muito particulares da gente, com detalhes muito específicos. Você já teve a impressão assim, falar, não vou pedir isso para Deus não, é muito pequeno. Deus cuida dessas coisas também, Deus também Ele olha esses detalhes. Já teve a impressão de Deus fazer alguma coisa que você pensou? Eu já, gente, eu já. De pensar, eu pensei em algo e Deus fez. Um pensamento que eu tive, Deus foi lá e mostrou para mim. Eu falei, mas eu nem pedi. Eu e minha esposa lá em Jundiaí uma vez, era 11 horas da noite. Só vou mudar aqui, tá? Tá. Aí ela falou, nossa, que vontade de comer um bolo. Olha, por Deus do céu, 5 minutos a vizinha ligou perguntando se ela queria bolo. Aí ela falou, será que ela me ouviu? Eu corri lá na frente e eu falei, minha filha queria bolo, mas ela só queria um pedacinho só. Aí depois não vai comer, aí eu falei, não, eu quero. Eu tava esperando. 11h30 da noite. Aí ela falou assim, falei, meu Deus, tá todo mundo tem hora aí. É algo assim. E por exemplo, aí eu como um cético, como alguém que não crê e não acredita, vai falar, é coincidência. Ou que o pessoal gosta de falar, né? O universo conspirando, o universo está conspirando, né? O universo está conspirando. Você está tendo uma vibração boa, né? São boas vibrações que você atrai. Cara, você pode dar um monte de nome para essas coisas, mas eu acredito num Deus que cuida de você nos seus detalhes. E esses detalhes, é por isso que no Antigo Testamento tem história de bebezinho, tem história de pai que faz promessa louca, que vai matar o primeiro que aparecer e aparece a filha. Por que a Bíblia tem essas coisas, gente? De um homem que é chamado segundo o coração de Deus, mas que manda um amigo para a morte porque pegou a mulher dele. Explica para mim.
Se as pessoas quisessem que a Bíblia fosse assim, né? A Bíblia tem que... As pessoas não iam colocar essas coisas. Você concorda comigo? O pior do ser humano está lá. O pior do ser humano. Por isso que a Bíblia não é um livro em relação a Deus. A Bíblia não é um livro contando... Não é um livro que fala de Deus. A Bíblia é um livro que fala como Deus age com a criação. Como nós. Como Ele lida com a gente. Ele deixou ali falando o manual de instruções. Vocês são assim. E quando der um piripaque, vocês podem resolver dessa forma. Porque foi assim que eu fiz lá com o meu servo, dessa forma. E dá certo. E funciona. Só copia e cola. Copia e cola, é verdade, concordo. Copia e cola. E Deus permitiu isso, que nós conhecêssemos essa personalidade dele, né? E essa é a origem da fé de Israel. Aí eu falei um pouco dessa fé que era, no início era uma fé, o início da fé era politeísta, porque o pai da fé, ele veio desse contexto de vários deuses. Aí a gente vê lá em Gênesis, quando Abraão sai, né? Ele saiu da onde? Ele saiu de Ur, foi para Siquém, de Siquém ele foi para Moré, carvalho, né? A árvore, para um lugar, esse lugar é um lugar que tem um monte de árvore, né? Então ele constrói um altar, aí ele desce lá para o Negev para procurar água, chega lá, não tem água, ele vai para o Egito, chega no Egito lá, ele tem todos os negócios, aí ele volta para o Negev, ele sobe, vai para um lugar chamado Betel, né? Toda essa peregrinação de Abraão era para que ele apresentasse o Deus que ninguém conhecia, o Deus único, o Eu Sou. Nesse, porque se Deus constitui um povo, esse povo não pode ser esse povo que adora outros deuses, é um povo único, nação santa, povo exclusivo, sacerdócio. Você entendeu? Nação santa, povo exclusivo. Então Deus vai não somente, né, formar um povo, esse povo, depois formar uma nação, formar uma religião, e mostrar, olha, é esse Deus que esse povo adora, o Deus Criador dos céus e da terra. Então a gente falou dessa questão desse Deus, que é o Deus que vai se identificar como Yahvé, como Javé, o Deus que vai falar, né, que é o Deus que está acima de todos esses deuses, está acima de todos os deuses. Um exemplo dessa questão do Deus único, porque na cabeça desse povo, dos politeístas, um Deus só era muita fraqueza, um deusinho só não dá conta de todas as demandas que existem, né? É igual ao catolicismo, né? Então, o catolicismo romano, ele tem vários santos para você pedir, cada causa tem um santo. Então, o politeísmo, né? A idolatria, que é uma idolatria, ela vai apontar para esse lado, que um Deus só não resolve todos os meus problemas, as minhas demandas. Então, eu preciso de um Deus para cada tipo de situação. Esse povo vai ser, Deus vai falar, não, eu sou o Deus que está acima de todas as coisas, né? E ele vai, né, falar, nós olhamos isso através de Abraão, de Moisés e até do próprio Daniel, quando ele chega lá na Babilônia. O próprio Nabucodonosor fala assim, ele é o servo do Deus dos deuses, ele tem o espírito dos deuses. O próprio rei, que é um rei idólatra, que tem os deuses, que é adorado. Oi? Reconhece através da sarça, através da fornalha. Depois o outro rei, né, que vai reconhecer, Daniel, o teu Deus, será que ele te livrou? Porque não era o Deus do... Quem que era? Era o... Daniel 6. Porque no começo era o Nabucodonosor, né? Na caverna é o Ciro. Não é o Ciro? Acho que é o persa, né? Da Babilônia, e depois os persas vêm, o Ciro vem e invade. Aí é também um contexto de idolatria, porque aí é uma questão de adoração do próprio rei, que ele quer ser adorado. Entendeu? Acho que é o Ciro, no Daniel, no comecinho do Daniel 6. Dario, não é? Oi? Dario não.
Dario, isso. Ciro é da época de... O Ciro é um pouquinho antes da época do... Não, um pouquinho depois em Esdras, Neemias. Aí é o Ciro. Que o Ciro está lendo lá e ele vê da questão do cativeiro. É o Dario. E esse Dario fala assim, Daniel, será que o seu Deus te livrou da cova? Porque não era o Deus deles, mas todo mundo sabia que o Daniel tinha um Deus, que era o Deus o judeu, né? Então ele tinha um Deus, então eles vão mostrar essa questão do Deus único. Gente, estou terminando, tá? Então essas questões, tá? E aí vem a história da redenção do Antigo Testamento, que aponta que a história da redenção ela começa na criação, passa pelo êxodo, passa pelo cativeiro e vem para o Novo Testamento da história através de Jesus. Então, o que é a história da redenção? É que Deus, ainda que nós sejamos levados cativos, né? Esse cativeiro, ainda que, por exemplo, no Antigo Testamento, o cativeiro era o povo levado para outras nações. Qual que é essa questão do cativeiro no Novo Testamento? O pecado. Nós estamos presos no pecado. Enquanto Jesus não nos liberta, nós continuamos presos, não é fisicamente, mas é espiritualmente. Deu para entender? Que aí é a questão da história da redenção. Ele é o nosso Redentor. O Jó falou isso, né? Do Redentor. O meu Redentor vive. Jó não conheceu Jesus, mas ele fala, o meu Redentor, aquele que vem me salvar, ainda que eu esteja nessa situação, ele vive. Ele vive. Então, o Jó existiu na época do Moisés, o Jó era um patriarca também. E o Jó já sabia que tinha um Redentor, que ia trazer essa salvação, tá bom? Que é o que aponta para o Novo Testamento, tá bom? Então, essa questão da redenção, ela vai permear todo o Antigo Testamento, tá bom? Toda essa questão da cronologia, tá? Pré-patriarcal, criação, queda e dilúvio, patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, Moisés, Êxodo, 10 mandamentos, Canaã, pré-monárquico, monárquico e exílio e pós-exílio. Pós-exílio é o Ciro, né, que vem do Esdras. A queda, então você vê aqui a queda e a redenção. A queda e a redenção. A queda... Onde foi a queda? 400 anos de escravos, no Egito. A queda e a redenção. A queda, 400 anos. 400 anos aqui, 400 anos aqui. 400 anos aqui de escravo no Egito. 400 anos sendo roubado, 400 anos. Período monárquico, 40. Período de cativeiro, 70. E aí o período pós-cativeiro, 400 anos. Depois, aí vem Jesus. Então, todo o Antigo Testamento tem essa questão do homem caído, Deus salva. O homem caído tem o perdão, a redenção. Entendeu? Até vir Jesus na plenitude dos tempos e ele fecha essa questão na cruz do Calvário. Tá bom? Eu vou fazer bem facinho para vocês. Vai ter no máximo 6 perguntinhas. Bem facinho, tá bom? Tá bom? Bem facinho para vocês. Beleza? Tá? Pode deixar. Tá bom? Mas vocês entenderam essa questão? Entendi, pastor. Então tá bom. Isso é importante. Obrigada, pastor. Nada, Taninha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe.